Bom dia amigos, bom dia irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre seu dia, sobre sua vida, que esse seja um dia oportuno e um dia especial de você viver novas experiências com o Senhor, de você experimentar o novo de Deus e de ofertar também no reino dele algo novo. Estamos aqui mais um dia para falarmos aí sobre uma mulher da Bíblia, mais uma mulher da Bíblia. Hoje é o quarto dia nessa semana considerada a Semana da Mulher, e hoje nós temos uma reflexão para o nosso coração da parte de Deus através de uma mulher da Bíblia. E aí, como está no título, se você quiser acompanhar depois, está no livro de 2 Reis, do capítulo 11. A história toda narrada, ela começa do capítulo 11, mas vai até o capítulo 12, enfim, né? Tem ainda uma porção dessa narrativa aí nos próximos capítulos também. Mas a mulher a quem nós vamos refletir hoje e aprender um pouquinho e conhecer um pouquinho de sua história também é Jeozeba. Jeozeba, ela era filha do rei Acasias. O rei Acasias do reinado de Judá, né, ali do povo de Judá. Foi um rei que seguiu, né, os conselhos e os caminhos de seu avô, rei Acabe, que não agradava a Deus, né? Infelizmente ele teve um reinado muito curto, né, que foi o reinado posterior à morte de seu pai. E diz que o reinado dele durou apenas 1 ano, ele foi assassinado, né? É isso, gente. Estar fora da direção de Deus e não fazer aquilo que o agrada pode nos causar muitas consequências, né? E o rei Acasias, ele tinha uma irmã, né? Vocês sabem que naquela época os reis, eles possuíam, né, mulheres, várias mulheres e também concubinas, né? Eles tinham haréns, né? Então, Acasias, pelo que tudo indica, era filho de uma das esposas do rei, e a Jeozeba era filha de uma outra, né? Por quê? Porque há indícios de que Atalia, que era a esposa de Acasias, era madrasta de Jeozeba, tá? E diz que quando o rei Acasias morreu, a sucessora, né, quem poderia reivindicar o reino era justamente sua irmã, né, a Jeozeba. E a Jeozeba, ela entendeu dela a missão, a visão, o olhar para seu sobrinho, né? A palavra diz que a esposa, né, a mãe de Acasias, a mãe de Acasias, Atalia, o nome dela, ela tomou o reino, ela assumiu o reino após a morte do filho Acasias. Quando ela tomou conhecimento da morte do filho, ela se intitulou rainha. Mas existia Jeozeba, que era a irmã de Acasias e que tinha tanto direito quanto, né, assumir o reino. Mas ali diz que o coração daquela mulher era tão mau e perverso que ela, filha, né, de Acabe, que ela mandou matar todos os que tinham a linhagem real. Mandou matar todos aqueles que poderiam suceder o rei Acasias. Então, nessa passagem a gente vê que houve ali uma intervenção de Deus sobre a vida de uma criança, sobre a vida de um bebê que era Joás. Esse bebê, então, quando houve essa ordenança que todos da linhagem real fossem mortos para que não assumissem o seu papel ou a sucessão de Acasias e tomassem o lugar no reino, ela mandou exterminar. E a Jeozeba, né, que era a tia então dessa criança, ela decide em seu coração
guardar, proteger, entendendo que havia um propósito sobre a vida de Joás. Joás era da descendência, da linhagem real, então ele estava dentro dos direitos de assumir o reino, de assumir o reinado. Só que o povo estava corrompido, né? Seguindo outros deuses, estava realmente vivendo uma vida de rebeldia, uma vida de distanciamento, uma vida pecaminosa, né? Não honrando ao Senhor. E diz que ali naquele tempo existiam deuses, templos construídos, esculturas, imagens em adoração a outros deuses. E Jeuzeba, casada com o sumo sacerdote, então eles levam essa criança para o templo e lá foi protegida juntamente com a sua ama para ser instruída, cuidada pelo sumo sacerdote e aprender as leis do Senhor. Então, dando uma pausa aqui, ficou um pouco confuso agora esse começo, né? Porque são várias pessoas envolvidas, mas a personagem principal é Jeuzeba, né? Ela foi uma mulher de coragem. Ela tinha direito a reivindicar, a assumir o reinado no lugar do seu irmão Acasias, assim que ele foi assassinado. Mas ela não reivindicou, ela não foi atrás dos seus direitos. Por quê? Entendemos que ela tinha visão de reino, ela tinha visão de uma continuidade nessa descendência, nessa linhagem. E talvez, olhando para si, uma mulher já adulta, formada, né, sabendo que já existia um tempo, né, considerando sua idade, talvez existiria um tempo determinado para o seu fim, para o seu término. Então ela tem esse olhar para a criança, para o sobrinho, que é uma criança que estava dentro da linhagem real, propensa, né, com direito, com garantia de assumir o reinado. Então ela olha aquela criança e ela entende: o povo precisa continuar, a sucessão precisa acontecer desse reinado. Então ela, olhando o bebê, ela o protegeu e ela o conduziu ao templo para ser ensinado e instruído pelo sumo sacerdote, que era seu esposo, nas leis do Senhor, no caminho do Senhor. O que nós vemos hoje em dia é que, além de nós adultos, além de nós estarmos ainda descobrindo, estarmos ainda procurando conhecer qual é o nosso papel dentro da linha traçada pelo Senhor, o que nós temos como direito e como dever por sermos filhos do dono do mundo, que é o Rei por excelência, ainda encontramos dificuldades de entender qual é o papel. Quanto mais crianças hoje em dia, quanto mais aqueles que estão vindo, essa nova geração, precisam entender qual é o seu papel na terra, qual é o seu chamado, qual é o seu serviço, o que o Senhor espera, o que o Senhor conta. O povo de Deus ainda encontra um pouco de dificuldade de entender qual é de fato o seu chamado, o seu propósito. Só que essa mulher, ela tinha direito, ela tinha condições de assumir um reinado. E ela abre mão disso, entendendo que através do seu sobrinho bem instruído, ele poderia muito mais do que ela dar sequência, dar continuidade. E o Senhor quer isso de nós hoje, que através dessa vida, dessa história, dessa atitude, dessa característica de Jeuzeba, nós entendamos que nós precisamos deixar sucessores, nós precisamos deixar descendentes para dar sequência ao reino dos céus, ao reino de Deus. Nós precisamos instruir crianças, e a palavra continua nos mostrando que
Quando a criança, Joás, ele atingiu 7 anos de idade, diz que ali o sumo sacerdote o instruiu, o capacitou, trouxe a ele o conhecimento, o entendimento do seu papel, da sua responsabilidade. E aí ele convocou todos os soldados, ele convocou todos aqueles que deveriam ser súditos do rei e ali apresentou a criança como sucessor, apresentou a criança como o novo rei de Judá. E essa criança, ela tinha apenas 7 anos. Então, o que o Senhor também quer nos ensinar, se instruirmos crianças, se prepararmos essa geração, se mostrarmos o caminho, se apontarmos o conhecimento e direcionarmos sobre a vida de crianças, sobre essa nova geração que estamos vendo agora crescer e avançar no reino, são crianças que darão sequência a chamados, a propósitos, como eu posso dizer, os planos que o Deus, né, os projetos, aos planos que Deus tem sobre o seu povo na face da terra. Então, que essa palavra a gente entenda que nós temos uma missão muito séria, que é uma missão de cumprirmos o nosso chamado, de cumprirmos o nosso papel, mas ao mesmo tempo prepararmos sucessores, ao mesmo tempo capacitarmos vidas. E aqui ficou muito claro, para aqueles que têm um chamado, para aqueles que têm um ministério, para aqueles que têm uma liderança, invista naqueles que estão sob seus cuidados, invista naqueles que têm potencial, invista naqueles que estão crescendo, que estão se desbravando, que estão começando, que estão desabrochando, né? Eu falo agora como líder, como pastora do Ministério Infantil, que eu entendo isso também, para minha vida, em primeiro lugar, o Senhor realmente está nos chamando para prepararmos crianças, para prepararmos adolescentes, para prepararmos jovens, para deixarmos uma geração pronta, apta a dar sequência ao reino de Deus na terra, a anunciar a palavra do Senhor na terra, a proclamar a vinda do Senhor. Nós temos que deixar gerações prontas. E para você, mulher que é mãe, para você que é tia, Jeoseba era tia de Joás. Para você que é tia, para você que tem um grau de parentesco, para você que tem a oportunidade de preparar pessoas, de treinar pessoas, faça isso. Prepare, treine e proteja. Por que essa mulher é considerada uma mulher de coragem? Porque ela enfrentou uma ordem dada pela mulher que já era estabelecida como rainha. A ordem era exterminar, era matar todos da descendência, da linhagem do rei. Exterminar todos aqueles que de alguma forma pudesse tomar o lugar pela ambição. É isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer tomar o nosso lugar. O inimigo quer roubar a posição que nós temos por direito, por sermos filhos do rei, por termos a herança declarada em Cristo, porque somos filhos, né, de um Deus que é Pai, que é Rei. E o Senhor, Ele quer isso de nós, coragem, que nós possamos entender que dentro do plano de Deus nas nossas vidas, nós também temos uma missão de cumprir um chamado, um propósito e preparar descendentes, preparar sucessores, deixar discípulos. É isso que o Senhor quer. Então tome posse dessa palavra. Mas eu não tenho um ministério, eu não tenho um cargo, eu não tenho uma liderança, eu não tenho um grupo para cuidar, eu não tenho uma igreja para pastorear. Eu sou quem? Eu sou um membro, eu sou uma simples pessoa que está ali sentada. Não. Existe um propósito, uma missão, um chamado colocado em suas mãos. Se coloque dentro do caminho, da brecha, da oportunidade e do cuidado que você precisa ter com aqueles que estão à sua volta.
independente de quem seja, a oportunidade que você puder deixar para sucessores, é isso que o Senhor quer. Como que você está preparando o seu filho? Como que você está entregando o seu filho para a sociedade? Como que você está deixando o teu filho dentro desse novo tempo, desse mundo que estamos vivendo? O que você já treinou, o que você já delegou, o que você já capacitou na vida desse teu filho que vai precisar enfrentar desafios, que vai precisar assumir responsabilidades, porque Joás assumiu uma grande responsabilidade. Ele foi intitulado, ele foi consagrado, vamos dizer assim, rei com apenas 7 anos de idade. Olha a responsabilidade. É claro que ele continuou sendo mentorado, ele continuou sendo treinado, ele continuou sendo assessorado pelo sumo sacerdote. Mas imagine o quanto essa criança não teve que entender de reino, quanto que ele não teve que entender de ordens, de organização, o quanto que ele não teve que entender sobre Deus. E a coisa linda é o capítulo 12, porque diz que Joás, ele fez o que agradava a Deus. O seu reinado em 40 anos glorificou a Deus. Ele exterminou todos os deuses que foram estabelecidos antes do seu reinado. Todos os deuses que seu pai criou e adorou. Todos os deuses que seu avô criou e adorou foram destruídos, porque ele entendeu que havia apenas um Deus e que era ele que deveria ser adorado. E mesmo sendo rei, ele deu a glória a Deus. Ele estabeleceu o seu reino como um reino que temia a Deus, que servia a Deus. É isso, gente. É isso. Não importa a idade, não importa. O Senhor, ele estabeleceu um poder, ele estabeleceu um reinado sobre suas mãos. Estabeleça isso na vida de outros, ensinando, instruindo, orando. Se você precisar, em algum momento até tirar da linha de ataque. Nós vemos hoje crianças sofrendo situações de vulnerabilidade, crianças sofrendo abusos, crianças sendo vítimas da pedofilia, crianças sendo vítimas de tanta contaminação terrível que as redes sociais, que a internet, que a televisão hoje está investindo contra a mente da criança. Então, nós temos que saquear o inferno, tomar essas crianças assim como Jeuzeba fez, tomar essas crianças e proteger e guardar e instruir, ensinar e colocar Deus no coração delas. Faça isso, mulher. Seja como Jeuzeba. Quer seja para seu filho, quer seja para o seu sobrinho, quer seja para o seu liderado. Faça isso. Observe aqueles que vão dar sequência, que você pode deixar um legado. Observe aqueles que podem dar continuidade naquilo que você começou, naquilo que você está fazendo hoje. Uma hora acaba, o nosso fim existe. O Senhor estabeleceu um tempo para as nossas vidas, mas e o que você tem feito para deixar um legado? Então, mulher, assuma essa responsabilidade. Proteja vidas contra assassinatos, proteja vidas contra agressões, contra investimento satânico. Invista em oração, em intercessão, porque a gente pode entender e considerar que Jeuzeba também foi uma intercessora. Ela intercedeu por aquela criança e protegeu ele e guardou no templo durante 6 anos. Pelo jeito a criança já tinha 1 ano ali, mais ou menos. Durante 6 anos essa criança foi escondida no templo. Onde você pode guardar? Coloque diante do Senhor. Apresente essas crianças, apresente o seu liderado, apresente o seu sucessor ao Senhor. Coloque ele diante do Senhor no templo. Instrua, capacite, porque ele dará sequência àquilo que você começou, ou aquilo que está designado para a vida dele. Jeuzeba teve o nome dela marcado na Bíblia e na história.
por essa atitude de coragem, de humildade, de abrir mão do seu direito de exigir o reinado, porque ela poderia ter feito isso, mas ela entendeu que muito melhor seria ela investir no cuidado, na proteção do seu sobrinho, para que ele pudesse suceder o reino ali com qualidade, com visão, com discernimento, com sabedoria, com instrução e principalmente nos caminhos de Deus, na direção de Deus. E 40 anos o reino de Judá teve sucesso, foi abençoado, porque a presença de Deus voltou sobre o reinado de Joás. Então, você tem um papel fundamental, uma missão importantíssima na terra. Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe sua vida, seu dia. Fiquem com Deus. Rose, um beijo, a paz. Maria e Isolde também, que está aí comigo. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por estar aí junto. E até amanhã, se Deus quiser, para uma nova reflexão.